Gente, bom dia a todos. Uma alegria muito grande estarmos aqui, recebendo os abraços uns dos outros e os abraços dos amigos espirituais, que, sem a gente perceber, estão aqui também trazendo todo o carinho para nós. Hoje nós vamos falar um tema relacionado à questão do relacionamento. Vou falar um pouquinho sobre a solidão, a questão da solidão. Outro dia, lendo um artigo me chamou muita atenção, que dizia que na Inglaterra foi criado um ministério especificamente para tratar da questão da solidão. Então, hoje em dia, nós estamos com tantas discussões em torno dos ministérios, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério disso, o Ministério daquilo, e como cada ministro está desempenhando o seu papel, como cada ministério vem desempenhando as suas funções. E quando eu li que na Inglaterra foi criado um ministério para tratar da solidão, isso me chamou muita atenção. Eu pensei, nossa, mas criar um ministério, ou seja, um grupo de pessoas responsáveis apenas para lidar com a questão da solidão, quer dizer, não poderia ser uma pasta, por exemplo, do Ministério da Saúde, porque foi criado um ministério especificamente da solidão. E aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre o assunto e a gente começou a perceber que a medicina, a psicologia tem se debruçado sobre essa questão e passamos a perceber que a solidão, especialmente nos países que estão envelhecendo mais rapidamente, é um problema de saúde pública. Então não foi à toa que a Inglaterra resolveu criar o Ministério da Solidão. É porque a solidão vem se tornando um problema de saúde pública. E por quê? A solidão, ela influencia não só na nossa saúde mental, mas na nossa saúde física também. A solidão, ela tem mais ou menos um ciclo, né? A solidão acaba levando a sensação de abandono, a sensação de tristeza, que pode evoluir para um quadro de depressão. No seu maior extremo, pode levar até a tentativa de fuga, quando a pessoa tenta tirar a própria vida. E nesses quadros de solidão, de tristeza, de depressão, eles contribuem para abalar, inclusive, a nossa saúde física. Então, por exemplo, nos quadros de tristeza e depressão, a nossa saúde física, o nosso sistema imunológico não funciona adequadamente. Então, nós ficamos mais suscetíveis a doenças. Então, uma simples gripe pode nos derrubar. Consequência o quê? Consequência desse quadro da tristeza, da depressão que abala o nosso lado emocional. Então, hoje a medicina vem reconhecer que grande parte das doenças, se não talvez a maioria das doenças, tem um fundo, tem uma raiz que a gente chama de psicossomática. A nossa psique, que é a nossa mente ou a nossa alma, e o soma, que é o nosso corpo. Então, as doenças, elas começam na nossa psique. Talvez uma visão mais materialista, a gente vai pensar, as doenças começam na mente. Mas, segundo uma visão espírita, as doenças começam na alma. Então, quando o corpo adoece, é porque a alma já está doente há mais tempo. Quando então nós sentimos as consequências da tristeza e da depressão em nosso corpo, é porque o espírito já está triste há mais tempo. Uma vez, por exemplo, eu estava passando por um quadro de estresse, bastante estresse do trabalho, muita coisa para fazer. E aí eu, de repente, vi que eu tinha umas descamações nas mãos e nos pés, né? Algo bem leve, mas a pele saía, né? Aí eu fui no dermatologista e falei, isso é estresse. Então, vou te passar uma pomadinha aqui que vai tentar amenizar o problema, mas se você não tratar a causa do estresse, isso vai continuar acontecendo. Então, percebe que uma questão emocional, uma questão mental, gerou um reflexo no meu corpo físico. E assim se deu com a questão da solidão. Os cientistas, os médicos, os psicólogos perceberam que as pessoas que passavam muito tempo solitárias tinham graves consequências em relação à sua saúde. Tanto que na Inglaterra, que é um país de mais ou menos 65 milhões de habitantes, mais ou menos 9 milhões, mais ou menos 15% relatam sofrer de grande solidão. Então não é aquela solidão eventual, não, é uma grande solidão. E mesmo em países mais jovens, como os países das Américas, Estados Unidos, Brasil, existem relatos de 30% a 40% de pessoas que sentem a solidão em um grau mais brando, mas sentem sim esse quadro de solidão. Aí depois nós vamos conversar um pouquinho sobre as causas disso, sobre os grupos que mais sentem a questão da solidão, mas nós precisamos sempre nos lembrar que o velho continente
é um país onde a população está envelhecendo mais rápido, né? E a terceira idade é um grupo onde a questão da solidão acaba influenciando mais. Outro dado interessante, uma pesquisa da Universidade Brigham Young, lá na Inglaterra, mostrou que, olha só as consequências da solidão. A solidão, ela faz tanto mal quanto fumar 15 cigarros por dia. Claro, aquela solidão crônica, aquela solidão onde a pessoa realmente se sente abandonada, mas seria equivalente a fumar 15 cigarros por dia, ou até ser alcoólatra. Então, olha só as consequências que a solidão traz para a nossa saúde. Relata-se ainda que no quadro da terceira idade, na Inglaterra, pesquisaram que 200 mil pessoas relataram que ficam mais de um mês sem conversar com um amigo e com um parente. Então a gente vê como essa situação é crítica mesmo, uma situação complicada nos países mais velhos. Então quando a gente pensa em solidão, nós pensamos em primeiro lugar na terceira idade. Nós temos, por exemplo, aqui o lar das vovozinhas, dos vovozinhos, né? E essas pessoas recebem todo o carinho daqueles que cuidam deles, mas quantos não têm mais parentes, ou os parentes os abandonaram? Então existe o abandono dos filhos, o abandono dos responsáveis, né? Então são situações complicadas. Estava vendo algumas reportagens sobre isso, por exemplo, lá em Portugal existe um hospital que atende mais de 2 mil pessoas da terceira idade, e muitos deles foram abandonados nos hospitais, porque o parente achava que aquela pessoa era um incômodo na vida dela e acabou deixando esse parente abandonado. Então, para a gente poder começar a pensar e refletir sobre essa questão da solidão. E a solidão, ela começa a nos atingir em determinadas situações interessantes, né, que são comuns para muitos de nós. Por exemplo, quando os filhos saem de casa. Então, quando chega uma certa época, os filhos se formam, vão tocar a sua vida, vão procurar um emprego, vão constituir família, né? Eu vejo outro dia muitos jovens com essa intenção de morar sozinho, mesmo tendo a condição de continuar morando com os pais. Os filhos querem ter a sua independência, querem ter a sua própria vida. E quando os filhos saem de casa e nós não estamos preparados para isso, a psicologia vem nos dar um nome para isso, que é a síndrome do ninho vazio. Então a síndrome do ninho vazio é aquele sentimento de que o ninho está vazio, quer dizer, então aquele ninho, aquele lar que nós não tivemos durante tantos anos, com tanto amor e com tanto carinho, cuidando dos filhos, e de repente os filhos vão embora e nós temos aquela sensação de abandono. Então repare que mesmo que o casal continue junto, tendo um ou outro como amparo, vem a solidão. É interessante isso, né? Eu tenho uma menina de 18 anos e tenho um menino de 11. E às vezes a gente conversando com a esposa, né? Um dia eles vão embora. Aí, só de pensar que um dia eles vão embora já dá aquela pontinha de tristeza. Então vê como nenhum de nós está imune a sentir essa pontinha de solidão, de tristeza, quando nós estamos, às vezes nem totalmente solitários ou totalmente abandonados, mas quando as pessoas que nós amamos, saem do nosso círculo de relações, né? Ou ficam mais longe de nós, a gente não conta mais com o convívio deles. Então quando você imagina, né, você tem seus filhos e cuidamos desde a infância, adolescência, juventude, vivemos tantas coisas juntas, e em algum momento eles vão embora, porque os filhos não são nossos, são espíritos criados por Deus para a vida, para o universo, para viver suas próprias experiências. Então nós precisamos criá-los em um determinado momento e depois libertá-los. Mas dar essa liberdade, nos desapegarmos, é a parte que muitas vezes nos traz esse sentimento de solidão. E existe algo parecido, algo similar nesse sentido, com relação à questão da aposentadoria. Então, muitas vezes, quando nós atingimos a idade para aposentar, né, nós muitas vezes ficamos ansiosos. Meu Deus, eu não vejo a hora de me aposentar. E quando eu me aposentar, eu vou poder viajar, vou poder curtir minha vida, os filhos já estarão criados, né? E às vezes é uma ilusão, né? Às vezes a gente continua dando trabalho para os nossos pais, mesmo com 40, 50 anos, né? Mas quantos de nós não nos planejamos para essa fase da vida, que é a aposentadoria, e quando vem a aposentadoria, nós ficamos muitas vezes isolados em casa, sozinhos andando pela rua. Por quê? Porque nós não nos planejamos para preencher aquele tempo
com atividades úteis. Então isso é muito importante. Nós temos um planejamento de vida para que quando chegue, quando os filhos forem embora, quando chegar a aposentadoria, eu tenha algo construtivo para fazer para a minha vida. Ou o trabalho voluntário, por exemplo. Nós temos tantas oportunidades de trabalho voluntário nos centros espíritas e em tantas outras denominações religiosas, organizações não governamentais. Então, por exemplo, não nos falta oportunidade de continuar esse trabalho, de continuar trabalhando. Então é justo que depois de anos de trabalho, nós tenhamos a oportunidade do descanso. É justo isso. Mas será que nós vamos descansar 24 horas por dia? Será que não seria interessante nós reservarmos uma parte do nosso tempo para fazer atividades que nos façam sentir úteis e ativos? Então, quando nós temos um ambiente de trabalho, nós temos os colegas, nós temos uma rotina. Então, você levanta todo dia, vai para o trabalho, bem ou mal se relaciona com os colegas, às vezes dá risada, às vezes briga, mas faz parte dos relacionamentos. Então, nós estamos nos sentindo parte de um grupo. Quando nós nos aposentamos, nós muitas vezes sentimos falta desse grupo de trabalho com o qual nós nos relacionamos durante tantos anos. E isso vem trazer também a questão da solidão, que é o que nós estamos conversando hoje, que é essa questão que a Inglaterra hoje trata como uma questão de saúde pública. Então, são alguns exemplos de grupos que sentem a solidão de forma mais intensa, né? Nós temos até, inclusive, períodos demarcatórios para isso. Então, a gente pensa, quando os filhos vão embora de casa, quando nós nos aposentamos, então, que ficamos atentos para perceber que são gatilhos de mudança, são períodos de mudança, de transformação nas nossas vidas, né? Como a gente gosta de falar, uma lagarta que se transforma em borboleta, passa por um momento de dor e de crise para que da lagarta ela possa virar um belo inseto. Nós muitas vezes vamos passar por esses momentos de crise, de transformação, para nos modificarmos e começarmos uma nova fase nas nossas vidas. Ou se você se aposentou, por exemplo, e por que não fazer um novo curso superior? Fazer cursos, existem tantos cursos, cursos gratuitos inclusive. Então já pensou em fazer uma nova faculdade? Quem sabe você não está fazendo uma nova faculdade e se preparando para a próxima reencarnação, né? Quem sabe não tem alguma coisa nesse sentido que você já vai fazendo, né? Então a gente brinca, mas são ideias para nós pensarmos na nossa vida. Mas a questão da solidão não atinge somente o grupo da terceira idade. A solidão ela abrange todos os grupos etários, econômicos, sociais, raciais, não faz diferença entre sexo. Tanto que as crianças, muitas vezes, a gente conversa, né, às vezes conversando com psicólogos, os psicólogos relatam que muitas vezes as crianças, não estou falando nem de adolescentes, mas as próprias crianças, elas relatam a solidão. Por quê? Quando a gente quer que a criança pequena, né, criança de colo, fique quietinha, a gente vai dar uma chupeta para ela, aí ela fica quietinha e para de chorar. Hoje em dia, para as crianças mais velhas, nós usamos o celular, o tablet, o videogame, o aparelho eletrônico, para que ela fique calma, para que a gente tenha um tempo para ver a novela, para que a gente possa ter alguns minutos de descanso depois de um dia exaustivo de trabalho. Então, às vezes, nós substituímos o carinho, o afeto, a conversa, alguns minutos que você poderia estar lendo para o seu filho, conversando com ele, e a gente substitui pelo eletrônico. E muitos lidam bem com isso, até preferem o eletrônico, né? Mas muitos vão se sentir solitários, vão se sentir abandonados. Muitos talvez nem relatem, talvez pareça que essas crianças estejam bem com o aparelho eletrônico, mas no fundo, estão sentindo solidão. E isso então são os psicólogos mesmo que relatam a partir das próprias crianças, vem nos contar que sentem a solidão. E isso evolui de forma mais intensa na época da adolescência. Na época da adolescência, que é aquele turbilhão de sentimentos, de pensamentos, os hormônios à flor da pele, onde aquele espírito ele ainda é um espírito que está fazendo a transição da fase de criança para a fase adulta, então não sabe se ele quer ser criança, quer ganhar presente no dia das crianças, mas já quer começar a ir para a baladinha, como se diz, né? Quando é adolescente, então já quer ter aquelas experiências de adulto. Então é uma idade de extremo, é um período de muita confusão, de um período bastante conturbado na vida daquele espírito, na fase da adolescência. E mesmo numa sala de aula, mesmo num grupo com muitos colegas, quantos adolescentes não se sentem solitários? Porque são excluídos pelos colegas,
porque é a época em que se formam os bandos, se formam os grupos, e esses grupos muitas vezes discriminam uns aos outros. E aí a grande necessidade de professores, psicopedagogos estarem atentos a esse movimento dentro das escolas, para que possa ser possível detectar as crianças que se sentem solitárias. Eu tinha um amigo contando que a neta dele estava na escola e ela se sentia solitária. E eles só foram perceber depois que um professor, um funcionário da escola relatou que nos últimos 2 anos, na hora do intervalo, ela ficava sentada embaixo da escada. Por quê? Porque não queria se relacionar com as outras pessoas, estava triste, se sentia solitária, se sentia abandonada. Então, nós temos uma grande responsabilidade em estarmos efetivamente atentos ao mundo que nos rodeia, porque nós nunca sabemos quando nós temos a oportunidade de sermos úteis, de, se não ajudar de forma profissional, quando nós não somos capacitados para isso, mas pelo menos perceber que alguém não está bem e dar um encaminhamento, indicar, olha, aquela pessoa parece que não está bem, será que não precisa de ajuda? Então, no caso dos adolescentes, estarmos atentos quando o jovem fica trancado muito tempo dentro de casa, quando ele fica muito tempo no computador e não tem uma relação com as pessoas, uma relação física mesmo, olho no olho, face a face com as pessoas. Então, são situações importantes para estarmos atentos. O Rossando Kindler, não consigo pronunciar o sobrenome dele, Rossando Kindler, fala assim, ele fala que a gente tem que, no filho adolescente, nós temos que ser firmes no seguinte sentido: a gente tem mesmo que revisar a bolsa. Ele chega a falar nesse ponto, nesse nível, Você tem que olhar o celular, o que está acontecendo, com quem ele conversa, o que ele anda fazendo, o que ele anda visitando, porque é uma forma de verificar como está a saúde mental e emocional daquele jovem. Aí o jovem pode reclamar, espernear, você está invadindo a minha privacidade, mas no fundo, eles vão se sentir amados. Na frente da gente, eles podem reclamar, mas no fundo, eles vão pensar: olha, que bom que meu pai e minha mãe se preocupam comigo. Meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, meu avô, minha avó se preocupam comigo. Estão prestando atenção no que eu estou fazendo. Então vamos pensar assim: quando eles brigarem, quando eles reclamarem, a gente está invadindo a privacidade deles, lá no fundinho, vocês podem ter certeza que eles estão se sentindo amados. Porque quem ama, cuida. Então, são reflexões para a gente poder pensar que a solidão faz parte de vários grupos dentro da nossa sociedade. Ainda na fase da adolescência, existe a questão do bullying, uma questão muito complicada. O bullying, principalmente o bullying virtual, aquele bullying, o bullying sempre existiu, mas talvez na nossa época, mais lá para trás, no século passado, existia o bullying, existia a brincadeira, existia às vezes aquela humilhação, mas era aquele grupinho ali que passou, acontecia sem ir embora. Agora, hoje em dia, com as redes sociais, muitas vezes esse bullying, essa humilhação é pública. Então a pessoa é exposta publicamente para, às vezes, centenas, milhares de pessoas. E isso deixa marcas profundas. Leva também à questão da solidão. A pessoa se retrai, tem vergonha agora de aparecer em público pela humilhação que sofreu. Então, é a questão do bullying, que também influencia no isolamento e na solidão. Só que tem outros grupos ainda. Então a gente está fazendo esse apanhado geral para a gente, exatamente para que nós fiquemos atentos. Então, se nós não estamos nos sentindo solitários, se nós temos um grupo que nos dá apoio, que bom, que ótimo. Mas que nós possamos então usar a nossa paz mental, o nosso equilíbrio, para ajudarmos os outros. Por isso é importante essa reflexão de perceber quem é que se sente solitário, para que a gente possa ajudar essas pessoas. Então existe, por exemplo, outro grupo, que é o grupo dos portadores de necessidades especiais. Então, antigamente nós falávamos dos deficientes físicos, hoje nós falamos que são os portadores de necessidades especiais. Então, as pessoas que têm baixa visão ou que são totalmente cegas, as pessoas, os cadeirantes. E esses grupos também relatam grande solidão. Por quê? Exatamente pela dificuldade de mobilidade. Então, hoje em dia nós falamos muito em acessibilidade, que é de facilitar o acesso aos locais públicos para as pessoas. Então é quando nós tentamos facilitar o acesso das pessoas, implantando um elevador, rampas, calçadas com guias para cegos. Então são medidas que facilitam o acesso das pessoas, dos portadores de necessidades especiais, aos locais públicos. Por quê? Se essas pessoas não têm acesso aos locais públicos, é um fator que vai contribuir para o seu isolamento, para a sua solidão. Então, se nós, que estamos bem, que temos saúde, muitas vezes por preguiça, hoje eu não vou sair de casa não porque eu estou com preguiça,
Imagina uma pessoa que tem todas as limitações, que pensa, nossa, se eu sair, como é que eu vou andar pelas ruas se eu não tenho uma calçada rebaixada, né? Se eu vou com a minha cadeira de rodas e vou esbarrar em mil e um obstáculos, eu não vou encontrar uma rampa para poder chegar no teatro, no cinema, no shopping. Então, muitas vezes as pessoas pensam duas vezes antes de sair de casa. E isso vai, ao longo dos vários anos, vai contribuindo para o isolamento. A pessoa vai se isolando, vai ficando cada vez mais triste, né? E se isola da sociedade. Então, se nós, por exemplo, conhecemos um vizinho, às vezes aquele vizinho com que a gente nem para conversar, que é um cadeirante, ou que tem problemas de visão, será que a gente não pode dar um pouquinho de atenção para cada pessoa? Quem sabe se oferecer um dia para levá-la, para passear um pouco, para fazer alguma coisa? Olha que interessante como a gente tem tantas oportunidades de ajudar, e às vezes ajudar aqueles que nos são os desconhecidos, aqueles que não fazem parte da nossa família, né? Então é um outro grupo que também precisa de muita ajuda. Existem também os moradores de rua. Segundo estimativas do IPEA, Instituto de Pesquisa e Estatística Aplicada, existem no Brasil mais de 100 mil moradores de rua. Eu já vi um comentário que só em Londrina são 2 mil moradores de rua, né? Inclusive, comentários de pessoas que lidam, que tratam dos moradores de rua, de que eles gostam muito de Londrina porque aqui eles são bem recebidos, são bem tratados. Olha que interessante, né? E a gente vê que existem, por exemplo, por parte não só, claro, do movimento espírita, né, mas de vários outros movimentos, existe um movimento de tentar levar a esses moradores de rua um alimento, um consolo, uma evangelização. Então é muito interessante, né, como a gente tem em Londrina esse movimento de tentar ajudar os moradores de rua. E muitos deles, quando você vai conversar, relatam que às vezes não recebem um abraço há meses ou há anos, não recebem um gesto de carinho, né? Então, sem julgar o que os levou a chegar nessa situação, sem julgar aqueles que de repente usam drogas, né, são alcoólatras, mas perceber que todos são filhos de Deus, que poderíamos ser nós nessa situação. E se nós pensarmos na reencarnação, com certeza lá atrás, em um momento ou outro, nós também caímos no uso das drogas, caímos no alcoolismo, muitas vezes moramos nas ruas. E como é que nós gostaríamos de ter sido tratados quando nós estávamos lá na rua? Então a gente tem que pensar assim, como nós podemos tratar esses nossos irmãos que estão nessa situação tão complicada de abandono. Existe também a situação dos imigrantes e dos refugiados. Talvez muitos de vocês se lembrem que há 2 anos atrás ocorreu um caso no Rio de Janeiro que teve repercussão nacional. Um refugiado da Síria, que estava passando por aquele momento terrível da guerra, esse refugiado da Síria veio ao Brasil e instalou-se no Rio de Janeiro. Para sobreviver, esse refugiado, que é o Mohamed Ali, né, não é um lutador, tá? Mas por coincidência o nome dele é Mohamed Ali. Ele montou uma barraquinha para vender comida árabe. É uma barraquinha na rua, lá no Rio de Janeiro. E um dia, para surpresa dele, um grupo de brasileiros acercou-se e começou a agredi-lo verbalmente, dizendo coisas terríveis. Olha, você não é bem-vindo no nosso país, você é um terrorista, você está tirando os nossos empregos, sai do nosso país, e foram extremamente agressivos. Mas, felizmente, veio um outro grupo e tentou apaziguar e acalmar a situação, né? Recomendaram que ele fosse embora porque naquele dia aqueles homens estavam muito agressivos. E ele foi. Aí no dia seguinte ele voltou, montou a barraquinha dele. Qual foi não foi a surpresa dele? Quando formou-se uma fila enorme de pessoas para comprar os produtos dele. Então, como forma de reconhecimento de que o brasileiro não é aquilo, o brasileiro não é egoísta, né? Esse grupo se reuniu e montaram pelas redes sociais e foram lá para poder ajudar esse homem. E ele ficou maravilhado vendo aquela manifestação de carinho dos brasileiros, né? Então, quantos desses nossos irmãos árabes que vêm de guerras terríveis lá no Oriente Médio, os nossos irmãos do Haiti, os nossos irmãos da Venezuela, e às vezes nosso pensamento é, nossa, vem alguém roubar o meu emprego. Quando, na verdade, nós temos que ser caridosos e solidários, da mesma forma que nós gostaríamos que fossem conosco. Eu lembro de uma entrevista que eu assisti há alguns anos no antigo programa do Jô Soares, e era um rapaz que estava dando a volta ao mundo de bicicleta. E então ele andava de bicicleta num país, trabalhava um pouquinho, juntava um dinheiro, ia para o próximo. Ele fez o seu percurso. E quando ele passou então pela Europa, pela Ásia, voltou ali para os Estados Unidos, México, América Central, voltando para o Brasil ali pela Amazônia, aí na Amazônia tem aquela estrada transamazônica,
né, onde muitos dos caminhões atolam, fica aquela situação terrível. E ele recebeu a ajuda dos caminhoneiros. Então, o pouco que os caminhoneiros tinham, eles dividiam com esse rapaz. E esse rapaz, que é brasileiro, né, ele conta que ele, depois de ter viajado o mundo inteiro, ele não encontrou o povo mais hospitaleiro que o próprio brasileiro. Então foram palavras dele, foram a experiência que ele viveu. Porque aqui no Brasil, quando ele voltou, que ele recebeu essa ajuda, esse carinho, que em muitos lugares ele não encontrou. Então é para mostrar como, muitas vezes, aqueles que estão longe de seus países, longe de sua terra natal, por motivos que às vezes vão além do que eles gostariam, né, como a questão das guerras, o terremoto do Haiti, a crise na Venezuela. Então essas pessoas, quando vão para um país novo, muitas vezes sentem-se solitárias e abandonadas. E pior ainda, muitas vezes discriminadas. Então é um outro grupo de pessoas, nós temos aqui em Londrina mesmo, muitos haitianos, muitos venezuelanos, né? O Brasil, interessante, Londrina é uma cidade interessante. Um amigo que me contava que na colonização de Londrina havia aqui 35 nacionalidades diferentes. Então Londrina desde cedo sempre teve uma vocação multiétnica, né, de abraçar e de receber a diversidade. Então é muito bonito a gente pensar nisso, que nós possamos continuar mantendo essa nossa vocação. Então, gente, todas essas são reflexões aí sobre a questão da solidão. Nós temos também ainda o luto. Então, outro fator que contribui para a solidão é o luto. Então, quando nós perdemos um ente querido, é uma situação complicada para nós. Mas vem o consolo do Espiritismo, através da imortalidade, pode mostrar que a morte não existe, que o que morre é o nosso corpo físico, mas o nosso espírito imortal continua vivendo. E nós temos o relato de Jesus, que após a morte do seu corpo na cruz, 3 dias depois, visitou Maria Madalena. Alguns dias depois, visitou os discípulos, mostrou suas chagas para Tomé, que não acreditava. Então Jesus veio dar essa prova de que a morte não existe, de que nosso espírito é um espírito imortal. E prova que aparece em tantas religiões, ou às vezes até fora das religiões, mas nós temos que agradecer tantas mostras que são dadas através do Espiritismo, através das cartas e dos livros psicografados, através das comunicações psicofônicas, das reuniões mediúnicas, que vem nos mostrar que o mundo espiritual nos rodeia. Como diria o apóstolo Paulo, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Nós estamos sendo o tempo todo amparados por esses espíritos amigos. Então é uma situação interessante, né? Nós percebemos que nós temos que passar pelo luto, nós temos que fazer o nosso luto, nós temos o direito de chorar, de sentir tristeza, sentir saudade daquela pessoa que agora está um pouquinho mais longe, porque está em outro plano, em outra dimensão de vida. Mas nós precisamos ter essa fé, essa convicção de que a morte não existe e de que nós podemos nos encontrar, sentir a presença desses nossos espíritos amigos, irmãos, que conviveram conosco na jornada terrestre, desde já, através da prece, da meditação, da concentração, para que nós possamos sentir o amor e o carinho desses que se foram. E tendo a convicção de que um dia, quando nós formos para o lado de lá, nós também nos encontraremos. Não só com esses que se foram, mas com outros que a gente nem lembra mais, que foram os nossos amores, os nossos caminhos em outras vidas. Então é o consolo que o Espiritismo vem trazer para a gente. E algumas causas, então, dessa questão da solidão. Então, nós falamos um pouquinho da questão do envelhecimento da população, quando nós não nos preparamos para manter outras atividades. Os psicólogos apontam muito a questão do grande número de afazeres diários. Então a nossa falta de tempo contribui, a falta de tempo para dedicar a nós e às pessoas contribui para o nosso individualismo. Então nós começamos muito a olhar só para dentro de nós e esquecemos de olhar para o que está acontecendo ao nosso redor. Então esse é um fator que contribui para o nosso isolamento. Existe também a questão do isolamento a partir das redes sociais. Então as redes sociais, como tudo na vida tem um ponto positivo e um ponto negativo. Então eu posso usar uma faca para machucar alguém, mas eu também posso usar a faca para cortar um alimento. Então as redes sociais têm o seu ponto positivo, porque eu agilizo, eu consigo fazer comunicações mais rápidas,
Quantas vezes nós encontramos amigos e parentes que nós não víamos há anos através das redes sociais? Mas existe também o ponto negativo, que é a possibilidade de nós nos isolarmos, de nós não darmos mais atenção ao mundo externo e ficarmos muito focados nas redes sociais. E isso tem acontecido muito no grupo dos adolescentes. Então, é muito comum que os adolescentes fiquem muito tempo nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, e esqueçam de viver uma vida olho no olho, face a face, sair com as pessoas, passear, tomar o sol, fazer uma atividade física, né? Porque a rede social ela acaba tendo aquela questão das curtidas, né? Então você quer ver quantas pessoas vão curtir a sua página, quantas pessoas vão curtir a sua postagem, né? E isso é feito especificamente para criar um vício. Então hoje, o uso de redes sociais se tornou um vício. Para muitas pessoas acaba sendo um vício. Eu brinco muito com a minha mãe, né? Minha mãe tem 75 anos. A minha mãe é um exemplo de alguém que conseguiu, não ficou parada, né? Ela tem 75 anos, ela faz academia, ela viaja, cada 3 meses ela viaja numa excursão, ela dirige. Ontem tinha um encontro da família numa cidade lá perto de Paranavaí, 200 quilômetros daqui. Aí daqui a pouco a gente recebe uma mensagem pelo WhatsApp: ó, estou aqui em Paraíso do Norte, que é o nome da cidade. Eu falei, mas como é que você foi? Eu fui de carro. Mas você foi dirigindo? Aí ela brincou e falou, foi como uma ida para o shopping, né? Então é uma pessoa que ficou firme e não desistiu, né? Está lá sempre procurando novas atividades, fazendo algo novo, para poder, né, para não se deixar levar pela solidão. Mas a gente brinca com ela, né, que ela ficou viciada no Facebook, ela adora o Facebook, adora o WhatsApp. Mas no caso dela é só brincadeira, porque ela faz outras coisas na vida também. Mas demonstra que nós estamos atentos àquelas pessoas que estão gastando muito do seu tempo com as redes sociais. Porque existe uma vida imensa aí fora para a gente viver. Nós não podemos deixar nos perder por isso. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar o Próximo como a Ti Mesmo, Allan Kardec fala do egoísmo. Ele diz uma coisa muito interessante, que o egoísmo é a chaga da humanidade. É algo forte, né? O egoísmo é a chaga da humanidade. O alvo para o qual todos devem dirigir suas forças, sua coragem para vencer-se a si mesmo mais que aos outros. Então nós precisamos de coragem para vencer o nosso egoísmo, porque o egoísmo dos outros nós não temos o que fazer. O máximo que nós podemos fazer é dar o exemplo do altruísmo, da caridade, do desprendimento. Mas o que nós precisamos ter coragem é lutar contra o nosso próprio egoísmo. Aquele egoísmo de, eu estou cansado, não posso ajudar ninguém, eu não tenho tempo, eu não tenho recursos. Quando nós então conseguimos nos livrar do egoísmo, nós estamos começando a dar aquele primeiro passo para trabalhar a caridade, para nos doarmos. Jesus se doou completamente a todos nós. Jesus era o grande servidor. Dizem que o melhor chefe, o melhor líder é aquele que é o primeiro a servir. E Jesus foi esse grande servidor. Então, esse é o convite que nós recebemos da vida, que nós possamos servir e ajudar. Aparece então uma passagem do Evangelho muito interessante, na qual Jesus estava fazendo suas pregações e estava rodeado por muitas pessoas. E vieram então Maria, sua mãe e seus irmãos ter com ele. Só que como eles não conseguiam chegar até Jesus pela multidão que o rodeava, mandaram um recado. E o recado foi passando de um em um até chegar a Jesus. Quando alguém disse, mestre, sua mãe e seus irmãos estão aqui e querem conversar contigo. Jesus então aproveitou aquele momento. Jesus sempre aproveitava todos os momentos para nos deixar lições valiosas. Ele deixou uma bela lição quando ele disse, ele perguntou, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E Allan Kardec pergunta que essa resposta de Jesus, argumenta que essa resposta de Jesus causa perplexidade, porque parece que Jesus desprezou sua mãe e desprezou seus irmãos, mas não, muito pelo contrário. Jesus aproveitou aquele momento para nos deixar a lição, porque depois, em seguida Jesus responde, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que seguem a palavra de Deus, e ele aponta para os discípulos. Então Jesus veio mostrar que nós temos uma relação, um vínculo muito maior, muito mais forte que o vínculo sanguíneo. Muitas vezes nós consideramos que nossos familiares, que aqueles com os quais nós temos responsabilidade,
são apenas aqueles que fazem parte do nosso círculo familiar. Apesar de que mesmo esses, muitas vezes, nós abandonamos. Então, quando Jesus vem dizer que a sua mãe e os seus irmãos são todos aqueles que seguem a palavra de Deus, Jesus vem nos mostrar que todos somos parte de uma grande família, que é a família espiritual. Tanto que nesse capítulo, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai falar sobre a diferença entre a parentela corporal e a parentela espiritual, que é exatamente a discussão dessa passagem: quem é minha mãe e quem são meus irmãos. E é feito um comentário muito interessante. Allan Kardec diz o seguinte: não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família. Então Allan Kardec está dizendo que não são os laços de família, os laços de sangue, que são os verdadeiros laços de amor, mas sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Então, aquele imigrante que é de uma raça, de uma religião diferente, aquele morador de rua, aquele que é um portador de necessidades especiais, aquele que está no asilo, aquele que está no presídio, todos esses são os nossos irmãos. E não apenas que são os nossos, aqueles que têm laços de sangue conosco, que fazem parte da nossa família. Então, nossa família espiritual, ela se estende muito além no espaço e no tempo. A nossa família é essa família universal de espíritos encarnados, mas inclui também a grande família de espíritos desencarnados que estão conosco em nossa caminhada. Então é muito bonito quando nós pensamos assim, porque nós expandimos a nossa mente, expandimos a nossa ideia, né? Nos tornamos realmente caridosos quando nós pensamos que a nossa família é o mundo inteiro. E o Divaldo Franco, ele traz uma técnica interessante então para lidar com a solidão. Então, como lidar com a solidão? Divaldo Franco diz que se você é solitário, torne-se solidário. Então, Divaldo gosta muito, né, dos jogos de palavras. Então, se você é solitário, torne-se solidário. Então, a melhor forma de lidar com a solidão é ajudarmos o outro. Porque nós deixamos de prestar atenção apenas em nós mesmos e começamos a dar atenção ao outro, ao próximo, àquele que precisa. Então, é uma técnica, é uma forma maravilhosa de nós sairmos da situação de solidão. E aí eu vou pedir licença para vocês, para a gente ler um texto do Momento Espírita. É um texto muito bonito que fala exatamente da receita para nós lidarmos com a solidão. Então, o Momento Espírita é um programa de rádio que hoje já está disponível em CD, em livros, e contém milhares de mensagens curtas, mensagens de uma página, mas extremamente enriquecedoras, que tratam de diversos temas do amor, da paz, da espiritualidade. E existe um texto muito bonito de 2011 chamado Medo da Solidão. É uma forma da gente interpretar e entender como é que a gente lida com a questão da solidão. E ele diz mais ou menos assim: você já sentiu medo alguma vez na vida? É comum ouvirmos as pessoas confessando o sentimento de algum tipo de medo. Seja medo de ficar só, medo da morte, medo da solidão e outros mais. Dentre as várias nuances do medo, vamos destacar o medo da solidão, que é muito comum na sociedade moderna. Então, é claro que sempre houve solidão, sempre houve o abandono, mas quando a gente para analisar as sociedades mais antigas, existia um comportamento mais gregário, das pessoas se reunirem em volta da mesa, né, se reunirem em volta da fogueira. Então, a sociedade moderna tem sim uma característica um pouco mais de individualismo e de isolamento. Aí tem uma reflexão muito interessante, que diz assim: diz um grande pensador que a solidão do homem da metrópole não é a solidão que o rodeia, mas a solidão que o habita. Olha que interessante. Então a solidão passa a ser, deixa de ser um elemento meramente externo para ter uma característica interna também. Será que a solidão não está dentro de nós? Será que não somos nós que nos deixamos levar pela solidão?
Então será que a pessoa não pode sentir-se solitária em São Paulo, uma metrópole de milhões de habitantes? Será que uma pessoa não pode sentir-se solitária em Londrina, mesmo com seus 500 mil habitantes? Então a solidão, muitas vezes a solidão que existe não é a solidão daqueles que nos rodeiam, mas a solidão que nos habita. Então eu morei 7 anos em Campinas, muitas vezes eu trabalhei em São Paulo, e várias vezes ali andando ali na Avenida Paulista, às vezes eu almoçava, eu do meu jeito calmo, tranquilo, almoçava e saía para caminhar, ali era uma livraria, mas isso é calmo, né? E não foi nenhuma nem duas vezes. Quantas vezes eu era praticamente atropelado pelos pedestres? Eu via alguém dava de ombro, trombava na gente, meio bravo, até quem é esse maluco que está andando tão calmo, tão tranquilo aqui, né? A vida está correndo, o que esse cara está fazendo? Né? Então a gente percebia a solidão nos rostos das pessoas, né? Como essa vida corrida do dia a dia, às vezes impede a gente de parar, conversar, olhar para o próximo, né? Então a gente percebe que mesmo nos grandes centros, mesmo nas grandes aglomerações, a gente pode se sentir solitário, como nós estávamos comentando. Às vezes uma sala de aula com 30, 40 colegas e aquele adolescente está se sentindo sozinho, isolado e solitário. Então às vezes não é a solidão que nos rodeia, mas a solidão que nos habita. Há pessoas que se sentem sós, mesmo estando rodeadas de gente. Por essa razão, percebemos que o problema não é externo, mas da intimidade do ser. E por que se sente só, mesmo não se estando sós? Né? Reflexão interessante, né? Por que a gente se sente só, mesmo não estando só? Talvez a solidão se instale na alma porque encontra nela um vazio propício a agasalhá-la. Se não houvesse espaço, é bem possível que ali não fizesse morada. Então, como é que está o espaço da nossa alma? Como é que estão os nichos? Vamos pensar uma estante cheia de nichos. Como é que estão os nichos do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente? Com o que nós estamos preenchendo? Ou será que nós não estamos preenchendo com nada? Então, essa é a reflexão que nós temos que fazer. E a melhor forma, então, é preencher com as pessoas. Existe um grande filósofo que diz que nenhum homem é uma ilha, ou seja, nós não fomos feitos para viver isolados, mas para viver em comunidade. Então, como é que nós estamos preenchendo o vazio que muitas vezes nós temos? Mas afinal, como é que podemos preencher esse vazio e espantar a solidão? Legal, agora vem a dica, agora vem a prática para a gente colocar, em prática no nosso dia a dia. A fórmula é bem simples, é tão simples que talvez por isso mesmo ninguém acredite na sua eficácia. Há mais de 2 milênios ouvimos falar dela, portanto não se trata de nenhuma descoberta recente. Estamos falando da caridade como a prescreveu Jesus. Então será que Jesus se sentia solitário? No Getsemane, quando ele estava naqueles momentos cruciais antes de ser preso, talvez ele tenha tido uma sensação de abandono, mas durante a sua trajetória, Jesus não teve tempo de se sentir solitário, porque ele estava o tempo todo ajudando, distribuindo amor. Se abandonássemos o nosso estreito mundo e buscássemos o contato com nossos irmãos carentes e infelizes, por certo preencheríamos o vazio em nossa intimidade, de tal forma que a solidão não encontraria ali espaço para se acomodar, embora tentasse. Então aqui está a dica, né? Nós precisamos preencher então o vazio da nossa alma com auxílio ao próximo. Porque então nós estamos ocupando a nossa mente e ocupando o nosso tempo. Então o tempo que muitas vezes nós usaríamos para fazer reflexões menos salutares ou para atividades menos saudáveis, nós estamos utilizando para fazer algo de útil pelo nosso próximo. Então nós estamos preenchendo a nossa alma e o nosso tempo. Quem ainda não experimentou essa terapia, tente. Então o autor artigo chama isso aqui de uma terapia. A terapia da caridade. Então olha que interessante, quando nós fazemos caridade, às vezes a gente sente até aquela pontinha de orgulho. Nossa, como eu sou bonzinho, né? Estou fazendo caridade. Mas a principal caridade que você está fazendo é para você mesmo. Porque você está aprendendo a ser uma pessoa mais equilibrada, está aprendendo a construir mais paz dentro do seu coração. Então, fazer caridade é uma verdadeira terapia contra a solidão.
Então ele diz: quem ainda não experimentou essa terapia, tente, vale a pena. E não custa nada, a não ser o investimento da vontade firme e da disposição de vencer a solidão. Então, mas eu não tenho dinheiro para fazer caridade. Mas quem falou que precisa de dinheiro? Muitas vezes o que nós precisamos é somente do nosso tempo e vontade, como ele diz aqui. O trabalho voluntário. Pode perguntar para todo mundo aí, aqui na Casa Espírita, quanto trabalho não tem para ser feito. Com certeza nós estamos sempre precisando de voluntários, E nesse caso, o campo é muito vasto. É fácil encontrar alguém que precise de você. Então vem aqui mais uma dica. Pessoas que a gente nem imagina que precisam da nossa ajuda. Seja doente, solitário num hospital, uma criança num orfanato, uma pessoa idosa abandonada pela família, uma mãe que precisa de ajuda para cuidar dos filhos. Então, quantas vezes nós estamos naquela situação? Um pai desesperado com os filhos cuja mãe faleceu. Então, às vezes tem aquela situação de um vizinho ou uma vizinha com quem a gente não conversa muito e morreu um dos cônjuges. Então morreu o pai, ou morreu a mãe, e a família está lá naquela situação terrível. Será que a gente não pode parar para ajudar um pouquinho, perguntar se a pessoa precisa de ajuda? Às vezes a gente fala assim: nossa, não quero me envolver porque vou trazer mais problemas para mim ainda. Mas será que não é esse nosso papel, ajudar as pessoas a resolver os seus problemas? Se nós estamos bem, se nós estamos em paz com a nossa vida, será que essa paz é apenas para o nosso usufruto? Nós vamos usar isso de forma egoísta, o nosso equilíbrio, a nossa paz? Será que nós não podemos usar a situação melhor que nós estamos para poder sermos úteis a alguém, a essa família que perdeu o pai, ou que perdeu a mãe e que está numa situação de desespero? Um estômago vazio para saciar, um corpo tremendo de frio para agasalhar, e assim por diante. Então são várias situações de pessoas que podem ser ajudadas. Não é outra razão pela qual Jesus recomendou o amor ao próximo como condição para quem deseja continuar conquistando o reino dos céus, que, como ele mesmo afirmou, está dentro de cada um de nós. Então é uma reflexão muito bonita que diz que se nós queremos construir o reino de Deus, o reino de Deus não é um elemento externo. Às vezes nós temos a ilusão de que quando nós desencarnarmos, quando nós formos para outro plano, nós vamos ficar em um local de gratitude, com os anjinhos tocando harpa. Mas isso não é o reino dos céus. Quando nós desencarnamos, nós levamos para o lado de lá o estado de aula que nós construímos aqui. Então, se aqui nós estamos conturbados, estamos perturbados, é assim que nós vamos para o outro lado. Então, se nós queremos ir bem para o outro lado, nós precisamos estar em construir a paz desde já. Nós precisamos construir o reino dos céus dentro de nós agora. E uma das formas de termos paz, de construirmos esse reino dos céus, é exatamente ajudando o nosso próximo. Porque nós estaremos aprendendo a maior lição de todas, que é mesmo diante da tribulação, mesmo diante das adversidades, nós estamos em paz conosco. Porque nós sabemos que nós estamos fazendo o certo. Porque nós sabemos que nós estamos dando a nossa pequena contribuição para um mundo melhor. Então eu gostaria de terminar com essa reflexão para todos nós, para que todos nós possamos perceber os riscos de nos isolarmos, e que se nós não estamos nos sentindo solitários, que nós não estamos nos sentindo abandonados, que bom que nós possamos então usar o nosso tempo, a nossa energia, o nosso amor e o nosso carinho para ajudar a todos aqueles que precisam. Então agradeço muito a paciência de vocês em me ouvir, para que nós pudéssemos compartilhar juntos essas ideias e quem sabe sair daqui com uma sementinha plantada no nosso coração para sermos mais caridosos. Obrigado, gente.